Véi, não é que aconteceu, velho? Unlike RTA, task timing is actually starting on power on, and it's going to start in 3, 2. Sure. Ok, agora tá na tela. O Strider já tava pra começar. Close out our Castlevania block here with a Castlevania Chronicles original mode TAS. I know we're trying to get things back on Agora schedule, and o there's a lot to Strider explain, vai so I'm gonna mostrar o get into it. TAS It's a do little bit different in terms of Castlevania, start time. Task timing Castlevania actually starts Chronicles, né? at power on. It's gonna O start in Castlevania 3, Chronicles 2, é 1, go. do PS1, Alrighty. originalmente, né? Castlevania Chronicles, Na the verdade, much originalmente lesser é known do computador PlayStation Sharp Castlevania title. It's often overlooked because X86000, of do X Symphony of Sharp the Night, which we 86000, all know and love mas ele Symphony foi of the Night. portado pro It actually PS1. differs quite a bit. It's a typical Ele é side-scrolling platformer. There's no RPG elements, no um anything pouquinho like that. diferente. Ele é We're um gonna Castlevania rush right clássico, through the intro aliás, né? here. This is an original mode Ele é TAS. uma espécie So de there's two modes remake do included in the primeiro game. Castlevania. There's original mode and there's Ele vai also usar arranged o mode. modo original do Arranged jogo, mode essentially is kind of festais. like an easier mode, if you will. It has different available Ele vai difficulties começar aqui, available in the options bem for it. rápido. But there's things like no knockback to provide a little more leniency. Stuff doesn't do quite as much damage. And you have a 3-frame window to O Strider, ele tá usando o original mode, principalmente pelo knockback que você toma, porque você faz uns damage, bastante damage boost aqui. There wasn't an original mode TAS in existence prior. I'd watched an arranged mode TAS. Uma coisa que o Strider fala, inclusive nas notas dele, é: você quer o máximo possível minimizar pular, porque pular você perde um tempo em relação a andar. Então o pulo é lento, né? It actually loses 2 frames of horizontal movement. So anytime that you're moving horizontally here, you're going to want to minimize your jumps. So what's happening in stage 1 is you're either jumping over or killing Vocês vão ver aqui, to impact further spawns and reduce ele pega a faquinha e usa a faquinha numa das panteras para despawnar. Isso salva um pulo e é uma das coisas que o Strider explica no comentado dele, né? Ele tá jogando seu controle capa. LOL. Bom, aqui ele tá usando o stopwatch, porque o tempo que os mermans nadam, ele passa RNG no jogo. O stopwatch nesse jogo que eu me lembro, ele usa 5, que não é o original Castlevania 1. In Castlevania games, crosses tend to be overpowered. We've seen them jogar com a mente. A lot of the earlier runs today. É o X-Men. And you see them in a lot of different speedruns, but infelizmente nesse high jump você não tem muito como evitar o downtime. Ele fez um whip canceling, porque você pode dar o whip em diagonal, então você dá um whip em diagonal para matar o inimigo. Bom, agora que ele vai enfrentar o chefe morcego. O chefe morcego é o único chefe do jogo que você pode utilizar o stopwatch. Você usa o stopwatch para que ele não se divida nos morceguinhos pequenos, né? Like any traditional Castlevania game, or I guess typical Castlevania game, not all of them. We saw Drac. É interessante, realmente, Dilson. Sobre isso. É um tempo só, né? Tipo, o tempo do TAS já tá certinho. O tempo do TAS, ele é 25 minutos e 56 segundos, .02. E o tempo de um TAS é sempre medido de quando você inicia, tipo, quando você inicia o filme. Bom, aqui na fase 2, o Strider ele descobriu que o frame que você mata essas gosmas verdes manipula RNG, e com isso ele usa esse tempo de matar a gosma verde para manipular o drop da cruz aqui. E a cruz ele é a sub-weapon principal que ele vai levar pro jogo todo. O Strider ele tá jogando a cruz se movimentando, mas isso é um truque que é feito no TAS, que você cancela a animação de dar um whip. Tipo, você dá um whip e
E você cancela usando a cruz, e isso permite que você jogue a cruz andando. Where this comes into play in terms of sub-weapons is the amount of frames left over in the whip animation is the amount of frames that you will be grounded and have to pause when throwing your sub-weapon. E é isso que o Strizer está fazendo nesse que o TAS que o Strizer programou está fazendo no momento. Aqui ele tem que esperar, não tem o que fazer. Outra coisa que tem é que quando o Strizer quiser terminar a fase, ele quer terminar com 0 corações, porque conta pro score, né? Porque no modo original você fica travado no score, no Arranged não. Olha aqui, ó. Matando os inimigos. Isso aí não tem o que fazer, não. Isso é um auto-scroller. Então, ele tá dando swag pra matar todos os inimigos, né? This is normally where the RTA run would be getting the cross. There is a cross in one of these candles here. So this is normally where you'd see the RTA run get the cross. You're going to see me do a whip cancel to set up the boss, and you're going to see the first example of what's called damage stacking. So bosses, when they take damage from every source that's open all at once. Agora o Strizer tá na boss fight já. Nessa boss fight ele faz um truque chamado damage stacking. O damage, se vocês já viram o range de Castlevania 4, isso é bem utilizado. Você dá dano com três cruzes e a chicotada no mesmo frame que os frames do inimigo é liberado. Isso que ele faz é chamado quad stacking. Basicamente o dano das 3 cruzes que ele jogou, mais o da machadada, quer dizer, da chicotada entra, e com isso ele mata rapidamente o boss. Normalmente os runners num TAS eles sempre buscam manipular RNG. Eles usam tipo a programação do emulador para enxergar o valor de RNG que eles querem, sabe? O valor de RNG na programação. É porque os aplicativos de TAS ou Super Brawl são emuladores. Agora eu acho que seria meio complicado fazer um TAS. Um truque também que o Strizer fez ali ele usa os iframes do inimigo para passar por ele sem tomar dano. Tipo, quando o inimigo é acertado, você pode usar os iframes dele para passar por ele, ó. Aqui, ó, ele faz aqui. Normalmente, o pessoal, quando eles fazem os TASs, eles reduzem a velocidade para ver se é possível fazer certos truques ou não. Que tem a parte da lama com os sapos. Você quer evitar o máximo possível passar pelos sapos, né? E passou por baixo do sapo. Que vai abrir. Essa parte de cristal tem, né? Descida. E se ele não tivesse pulado, ele ia morrer, né? Mas como eu disse, isso aí é tudo calculado, né? Aqui ele abre para os corcundinhas. É bem legal os visuais dessas salas do Castlevania Chronicles. Também a música é muito boa desse jogo. It's going to be another quick set of damage stacks. I'm going to influence his position with my position here, and blink and you miss it. Bom, agora para essa boss fight você manipula o padrão dele com o seu padrão. E com isso você mata ele bem rápido. Nosferatu lá atrás, ele é bem legal, né?
There's another reason that Japanese is also useful, and that's Medusa's hitbox and iframes. Medusa's iframes are essentially broken in the Japanese version, and she doesn't really have any iframes as a result. That's going to be coming up here in the next stage. O Mestre Hall, eles têm uma... Não é exatamente uma leaderboard. Toda vez que um TAS novo improvement é lançado, ele meio que deixa o vídeo anterior obsoleto. É tipo, o TAS do Strider, ele deixou o anterior obsoleto, entendeu? Cada nova descoberta de um TAS, ele deixa o anterior obsoleto, mas o anterior sempre tá lá pra você ver. Então, aqui ele faz um damage boost. Outra coisa aqui que o Strider fala é as escadas. Você tem que ter um ótimo otimizado para você subir escada, para você não perder tempo, porque subir escada é lento. Sim, faz. You can actually stun enemies, and the moment that you stun them, you can actually get rid of their hitbox. So I didn't get damage from that knight there because he was stunned from the downward whip. Upcoming in this section, you're gonna see. Aqui ele usou um truque de iframes ali pro inimigo. Aqui ele vai fazer um damage boost no morcego para alcançar ali. Poucas você vê esses damage boosts, né? E jogando a cruz para pegar o esqueletinho. Okay. Aqui ele usa a mecânica que eu disse de botar o inimigo em iframes para ele passar nos iframes dele. Com isso não tomando dano. Aqui agora ele vai enfrentar a Medusa. Bom, aqui ele vai fazer damage stacking. E pronto, lá se foi o boss. I don't know how to describe that other than she really just doesn't have iframes in this version. And a fun little cross hit there at the end. Esse boss na versão japonesa não tem iframes, então por isso que o Strider conseguiu matar ele muito rápido com damage stacking. Ela só sumiu. Absolutely. So, a beautiful $100 donation from Plato that says, "Hey folks, awesome run so far. Love the gauntlet of Castlevania games. Speaking of gauntlets, don't forget about Frub's Lost Judgment run coming up later and the incentive for the Gauntlet Boss Rush. That'll be an awesome run of all bosses of the game with all kinds of conditions and restrictions not to be missed." Bom, agora a próxima fase, né? Fase 4. We definitely love restrictions on our speedruns, so don't forget when you're donating to put it towards the incentive, especially the upcoming. Nossa fase de Clock Tower, né? Famosa fase de Clock Tower, que, né, são bem infames na série Castlevania. Clock Tower is kind of like a staple of Castlevania. E tem essas plataformas que sobem e descem. Você tem que meio que manipular elas. Essa escadinha ali que ele subiu é bem tensa porque o HUD atrapalha. Aqui ele usa os iframes no Bone Pillar para passar. Viu? Chicotadinha. Aqui tem que esperar o pêndulo. E tem que manipular os ciclos, né? E passando pelo parafuso rotativo aqui. Aqui tem uns corcuninhas. O Strider, ele falou que aqueles corcundinhas podem matar uma run porque eles podem dar um random drop de faquinha e fazer que você perde aqui. Aqui você tem que manipular as plataformas para subir.
Range mode starts a little more lenient. Tecnicamente seria a perfeição, mas sempre há espaço para melhorias. Que ele fez uns damage boosts. Aqui ele novamente usa a mecânica dos iframes para passar por dentro dos bone pillars. Sem tomar dano. Clock Tower is one that I feel like I almost worked myself into a corner when I was doing this task, because I started to get towards the end going, am I going to have enough health for this, or am I going to regret one of the earlier damage boosts? Bom, agora que ele vai enfrentar um infame boss desse Castlevania, que é a She-Wolf. Você vai fazer um damage stack. Fez uns 2 damage stacks e pronto, já era She-Wolf. Simply to hit as soon as possible. We're just going to basically make sure that the werewolf jumps downward. Boom. There's the stage done. And we got time for uma boa boss fight até. Okay. Well, the puns don't stop on coming. We have Randis with $26 that said, why did Dracula take cold medication? O TAS, ele sempre tem um espaço para melhoria. Pode acreditar. Tipo, até agora acho que não existe TAS perfeito, porque sempre tem alguma coisa que vai ser encontrada. Alrighty. So we're on to block 6. I typically mess up and use the phrase stage because typically we refer to them as stages, but I mean Castlevania actually operates in. Que agora vai para a próxima fase, né? Essa descida aqui é igual a do Super Castlevania 4. Each piece of it is stages. It's really strange. We're gonna see a frame perfect jump over a 3-tile gap there. That one is not mandatory. Obviously, you could take the stairs. We're not going to because it's slower. Ele vai fazer uns truques aqui, é um pulo frame perfect, que não salva nada, ele diz. There is a mandatory 3-tile gap that you have to do in the final stage. So again, RTA runners, good luck. Casual players, good luck. 3-tile gap, ele fala que tem um gap de 3 tiles, e tem um deles que é obrigatório, né? Que o Strazer fala. Bom, agora que é Tower of Dolls, que tem a música, o nome é Tower of Dolls também. Muito bonita essa música. We're gonna work our way up here, and we're gonna basically take 3 damage boosts on the way up. You're just gonna see again, there's a sub-weapon throw moving. It's worth noting that you can do that on stairs as well. It's not just exclusive to flat horizontal surfaces. We're basically going to manipulate these dolls. I'm gonna whip nossa, velho. in certain places. E aí, Nayumi, muito obrigado pela rede. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que veio da Nayumi. Eu sou Vai Victus e eu estou comentando aqui na restream oficial da Awesome Games Done Quick. O Strice, ele fez as manipulações ali das bonecas para fazer uns damage boosts que você não vai ver em RTA. E sejam bem-vindos, pessoal da Nayumi, né? Novamente. Estamos aqui no TAS do Castlevania Chronicles de PS1, feito pelo Stricer 86. Bom, agora é a hora da boss fight, que é o Doppelganger. Fazer damage stack. Quad, double stacking e pronto, lá foi. After that, you're always going to have to rely pretty much on doubles because you're never going to have the ability to set up and align all of those crosses again for when the boss comes back into being vulnerable. It's not doable, right? But yeah, we can probably sneak in another quick donation here between stages. Sure thing. Strizer, you're doing a fantastic job. I'm really enjoying this run, so just wonderful. Very entertaining. Thank you. Oh God. Let's see. I have a whole string of pun donations, but we'll read one for the time being. I do like this one very much. Simply C donates $250, saying, like Alucard said, the only thing necessary for cancer to triumph is for good people to not donate. So, here's bom, agora a hora da fase 5. Essa fase 5 é incrivelmente parecida com a fase 5 do Castlevania 1. Então, deixa eu ver aqui. Não é que é inteligência artificial o Super Brawler.
O Runner fez isso, tipo, meio que programou esses TAS anteriormente. Isso é só um filme dele, que você roda pelo emulador. E é isso que é o TAS. Mas você pode fazer ele por inteligência artificial, não tem nada que impede isso. Super Castlevania 4, you know you can kind of whip in all directions. Eu vi o Strider desenvolvendo esse TAS. Tipo, ele teve uma pequena dificuldade com aqueles inimigos esqueletos, sabe? Aqueles esqueletos spiders. Passou. Que ele faz um damage boost dos espinhos. Aqui tá um pulinho. Aqui, Spike Trap, você espera um pouquinho. Pulando pelas lâminas. Traps packed in absolutely everywhere. You've got swinging blades, you've got blades coming out of the ground, you've got blades on things that are swinging around things. E ele fez a manipulação. Olha ali a água beta ali. Their shields are actually functional. So you kind of have to actually hit them. Aqui tem uns famosos esqueletinhos, body skeletons, né? If you notice when you're doing the moving sub-weapon throw, the cross kind of spawns behind you, which is que really tem useful because it can actually be used to hit enemies behind you. Frankenstein, ele fez um damage boost nele. To delay the enemy, so we can safely get up the stairs. Provavelmente, casualmente, esse Frankenstein dá muito medo, velho. Really fortunate with our Oh, boa tarde aí, hoje. Joe Lucas. I highly recommend this game, by the way, if you haven't played it and you like your traditional, 2D Castlevania platformers, backwards cross throw there. To take care of the... Bom, agora tá chegando já no final. Ele toma um damage boost ali daquele esqueleto. Infelizmente ele não tinha muito como evitar isso. E agora a gente vai passar pelo infame corredor. Quem conhece esse aqui do Castlevania 1, né? Com as medusas e os Axe Knights. Oh, boa noite aí, cara. It's an amazing game, but like I wouldn't doubt there's a large percentage of you out there that didn't even know. O de Tropson, você tem razão. Bom, agora a gente vem para o infame chefe, né, dessa parte. Death. Agora ele vai fazer damage stacking. Fez um damage stack quádruplo primeiro, triplo e finalizou. Eu tô no jet lag aqui. But Death's iframes essentially you can do multiple hits before it activates is how it feels. So the quad started with normal quad damage, but then you saw the crosses did additional ticks of damage before I jumped in and did the additional attacks. So it seems like as the iframes activate, he is still vulnerable for a short period of time for some reason. I'm not sure why, to be completely honest. O Shuro. We're at block 8. Shurokan, eu posso dizer uma coisa, speedrun é preferência. Melhor série ou não, vai depender de você. Aqui tá tocando o tema do Simon. Novamente o Strider tá usando a mecânica de stunning, né? Que é deixa os inimigos em iframes para ele passar por eles por dentro dos hitbox sem tomar dano. But this whole section is just a gauntlet of enemies before the boss. Aqui nesse setor só tem diversos inimigos, né, da armadura. So there's a lot of kind of like little intricacies at play here. The 6-frame damage boost that I mentioned is coming up right here. Cara, quando eu digo que é preferência, ok, ele vai fazer um damage boost que é de 6 frames.
Esse damage boost aí que ele faz aí é de 6 frames, é bem complicado, foi bem complicado pra ele fazer. E tem a famosa Bat Bridge, né, do Castlevania 1. Como o Tropson falou, velho, de vez em quando quantidade não quer dizer muita coisa. Pra mim, speedrun vem de sua preferência. Você achar melhor ou não, é sua preferência. Bom, aqui ele fez o damage boost. Aqui tem o Invincibility já. Esse Invincibility já que o Strizer falou que foi acidente. E ele gostou disso, né? Foi um acidente feliz. Now the pattern that Dracula is going to give me was actually locked in at the start of the stage. Nothing I've done during the stage has impacted the pattern he's going to give me. Bom, agora ele vai chegar no Drácula e o Strizer ele falou que esse padrão do Drácula é determinado no início da fase. Então, tipo, esse padrão que o Strizer pegou no Drácula já foi determinado quando ele começou a fase. É que ele vai fazer stacking. E que damage stacking pra derrotar. E agora a gente vai enfrentar o famoso Cookie Monster, né? Fazendo outro damage stacking, jogando cruz. E então é isso. E esse foi o TAS, né? GG. Na verdade o GG é quando você pega a orb, né? Porque até raro o time ali. Toda run de Castlevania clássico você só termina quando pega a orb. RTA side of things is a little hard to time, but the exact TAS timing for the run is 25:56.02. And yeah, this is Castlevania Chronicles. Então é isso, pessoal. Esse foi o TAS do Castlevania Chronicles, feito pelo Strizer, do original mode da versão japonesa. E esse é o fim do bloco de Castlevania. Me desculpe se eu deixei alguma coisa passar ou se vocês não gostaram muito dos comentários, principalmente esse aqui, porque é meio complicado você explicar, tá, sabe? Apesar de que, tipo, tem as coisas determinadas lá que o Strizer fez e tal, mas é meio complicado você parar e explicar, tá, porque vai ter muita brecha. Então, esse também encerra o fim do bloco de Castlevania e eu vou encerrando minha participação por hoje. Eu volto amanhã. Amanhã eu vou comentar a run. Vai ser minha última run que eu vou comentar, que vai ser a run do Rockman Forte do Amade. E então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu volto volto amanhã. E se vocês quiserem tirar algumas dúvidas sobre esses jogos, vocês podem me procurar, pode dar exclamação C, né? Eu tento explicar o máximo possível que der dos jogos que eu corro, dos jogos que eu não corro, de alguns outros jogos também, principalmente dos que eu conheço. Então vou me retirando aqui, né, pessoal? Eu vou dar espaço aqui pro próximo comentarista, então obrigado aí e até mais. Tchau!